Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um curso promovido aqui pelo site mjailton.com.br. Nós vamos continuar aqui o nosso curso de gramática, o nosso curso completo de gramática, e agora nós vamos tratar do assunto adjunto adverbial. Então, o que vem a ser um adjunto adverbial? Olha só, ad significa junto, junto, adjunto, verbo, né? Então, junto do verbo. Pessoal, o adjunto adverbial, né, ele teoricamente, como é que se diz? Ele é, né, o advérbio. Então, se você tem uma oração e nessa oração você consegue identificar o advérbio, né, todo advérbio tem função sintática de adjunto adverbial. O advérbio ou a locução adverbial. Então, se você localizou na oração o adjunto adverbial ou a locução adverbial, então saiba que aquilo ali tem uma função sintática de adjunto adverbial. Tá? E você sabe que existe adjunto adverbial para tudo. Né? Tudo tem adjunto adverbial. Então vamos lá. O que é o adjunto adverbial? É o termo da oração que indica uma circunstância do fato expresso pelo verbo ou intensifica o sentido do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio. O adjunto adverbial exerce, portanto, a função modificador e de identificador. Nós sabemos, pessoal, que o advérbio, morfologicamente falando, é o termo que modifica o sentido de quem? Do adjetivo, do verbo, do adjetivo ou do advérbio. Então, da mesma forma, o adjunto adverbial, né, vai ser. Eu tenho aqui a frase, ó. Os jurados escolhiam calmamente. Quem escolheu calmamente? Os candidatos, os jurados, não é isso? Então, quem escolhe? Escolhe alguém, né? Então, esse verbo ele é transitivo direto e os candidatos é o objeto direto. Então, aqui, ó, os jurados escolhiam com calma os candidatos. Ó, mudei aqui, só que aqui estava calmamente. Aqui eu coloquei com calma. Então, sujeito, predicado, verbo transitivo direto e objeto direto. Então, se eu fosse analisar essa frase como um todo, pegando cada um dos componentes, eu ia saber que os, morfologicamente, tem função de artigo, e sabemos que artigo, sintaticamente, é o quê? É um adjunto adnominal. Jurados aqui, pessoal, é o núcleo do sujeito, escolhiam é o verbo transitivo direto, o núcleo do predicado verbal, artigo, né? Portanto, é um adjunto adnominal, candidatos é núcleo do objeto direto. Bem, só que aqui sobraram duas palavras, o calmamente e o com calma. Veja bem, pessoal. Calmamente, olha só. Se eu disser assim, ó, os jurados escolhiam os candidatos, não é isso? Mas se eu coloco aqui, ó, os jurados escolhiam calmamente. Eu estou dizendo a forma, o modo, a maneira como eles escolhiam. Eles estavam calmos. Então, calmamente é o quê? Observa que calmamente está modificando o sentido do verbo, né? A forma como eles escolhiam calmamente. Poderia ser de forma rapidamente, né? Poderia ser lentamente, poderia ser qualquer coisa, mas foi calmamente. Então eu modifiquei aqui o sentido de quem? De um verbo. Quem é que modifica o sentido de um verbo? É o advérbio. Portanto, aqui eu tenho um adjunto adverbial de modo. Veja que calmamente tem o mesmo sentido que com calma. Qual é a diferença dos dois? É que esse aqui é um advérbio de modo e esse aqui é o que? É uma locução adverbial. Eu tenho duas palavras com sentido de uma. Então, eu posso dizer tanto calmamente como eu posso dizer com calma, eu estou dizendo a mesma coisa. Não é isso? Então, veja bem, adjunto adverbial de modo, adjunto adverbial de modo. Aqui expresso por um advérbio e aqui expresso por uma locução adverbial. Então, em termos de definição de adjunto adverbial, é isso, pessoal. O adjunto adverbial vai modificar o sentido do verbo, o sentido do adjetivo ou o sentido do próprio advérbio. Morfologicamente, né, o adjunto adverbial sempre vai ser um advérbio ou uma locução adverbial, que sintaticamente vai ter o nome, nós vamos chamar isso de adjunto adverbial. Então, nós temos vários tipos de adjuntos adverbiais. Nós vamos mostrar alguns aqui na próxima aula.